Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom, olha ela aí, sexta-feira é todo seu, toda sua, Flávia Lippe, feliz dia novo. Feliz dia novo. Você outro dia falou pra gente da vontade, que você estava com muita vontade de refletir aqui sobre ancestralidade. Qual é a pegada para você, assim, de saída para esse tema, hein, Flávia? Cara, quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe para onde a gente vai, né? É. Porque não existe vida sem entender a nossa ancestralidade, né? E a nossa ancestralidade como humanidade, né? E não como nossos parentes mais próximos, né? Assim, os nossos ancestrais parentes, né? Mas realmente, nosso antepassado, né? A nossa genealogia, o antecedente que localiza todas as gerações anteriores a nosso ser humano de hoje, né? Praticamente a nossa representação gráfica genealógica, né? Se a gente for falar assim, né? Pois é, esses dias, nesse mês de outubro, né, dia 3, lá o Instituto Karolinka, lá do Nobel da Paz, ele premiou, inclusive, um cientista que ele traz luzes também de quando a gente se tornou humano dentro desse processo de evolução, né? Uma pesquisa com os hominídeos, né? E é interessante, passa a estabelecer um marco. E uma coisa tão curiosa desse cientista, porque ele ganhou o Nobel esse ano, e o pai dele ganhou o Nobel de Medicina também, décadas atrás, muito, muito curioso. Mas ele estava falando disso, olha, abre um campo de estudo, que é isso que é do seu interesse, que também é da minha curiosidade, que é isso. Quando é que a gente começa a ser humano? Quando é que a gente se distancia dos outros bichos? Como é que é isso, né? Então, acho que a gente começa a distanciar do outro ser humano quando a gente considera o outro diferente de nós, né? Começa aí. E se a gente for olhar numa perspectiva humana, né, a gente tem cores diferentes, mas a gente não pode separar a nossa tecnologia humana de que todos funcionamos igual, né? Porque nós temos que dialogar com isso. O fígado, o pâncreas, todo mundo é igual, né? Assim, são raríssimas as exceções de uma pessoa que tem um problema ali, outra aqui, aquela coisa, né? Assim, mas como raça, nós somos uma raça humana, né? Nós somos uma espécie humana, né? Então, isso a gente for olhando assim, né? É um negócio muito interessante, assim, quando você fala assim, a gente precisa dialogar com o nosso passado nesse sentido. O nosso passado é uma coisa muito interessante de dialogar, né? Isso também é a nossa ancestralidade, né? Pois é, falando dessas origens, é uma das coisas que já há muito tempo, né, quando a gente começou a ter essas pesquisas do DNA que impactou Sim. muito, e me impacta ainda, né? Quando o ser humano fica se achando tal, né? Daí vem o cientista e fala assim, olha, o seu DNA, ele é igual 98% ao DNA do rato. O que te diferencia, faz você ser essa espécie, é outra coisa, mas o funcionamento, o equipamento, a parte sistêmica, olha... Por isso que a gente faz pesquisas com remédios, né, os testes em ratos. As pessoas, mas como que faz teste em rato se eu não sou rato? É porque a gente é 98% as respostas do organismo do rato. É claro que tem toda uma... As pessoas não gostam, tem toda uma defesa hoje para que não se faça testes com animais também, respeitando a vida deles. É um conceito muito importante, né? Porque a gente... Você começou a dizer isso, né? Ó, o ser humano começou a se diferenciar do outro e ele se achou também, né? Se achou. E assim, eu não vou nem entrar nas questões dos preconceitos, dos julgamentos, eu vou ficar só na questão de ser uma raça. Ser uma raça. Nós somos uma raça humana, né? Tem a raça macaco, tem a raça cachorro e tem a raça gente. Nós somos uma raça. Né? Quando a gente olha para a nossa ancestralidade, a gente tem a oportunidade de valorizar o passado e a própria linguagem que demonstra o que
vai se apresentar para a gente como diversos tempos verbais diferentes que a gente viveu no passado em menor quantidade e o futuro em maior quantidade. Né? Assim, o que você quer fazer, aí você começa a olhar o futuro. Mas o nosso presente, ele é regado por essa ancestralidade. Então, quando a gente olha para trás, a gente tem que lembrar nossas origens, os nossos valores, as nossas crenças, como a gente se define, como a gente é hoje, quais são as couraças defensivas mais flexíveis e as mais duras. Olhar para trás é ver essas raízes, né? E, às vezes, o nosso comportamento de hoje está nas nossas raízes, né? E a gente olhar isso, os nossos ancestrais lutavam muito para sobreviver. Eles evoluíram para que a gente pudesse, hoje, estar aqui onde a gente está, com possibilidade de escolha e exercício de autonomia. Mas eles já não tiveram isso, né? Você falou tudo. A gente consegue olhar aí pelas pesquisas, a paleontologia, ver aí as nossas mudanças físicas, como é que a gente era e tal. Mas tem algo muito presente na gente que é o comportamento, né? Por causa da evolução do cérebro, e um sistema que tem que funcionar ainda como funcionava há 1 milhão de anos atrás, há 300 mil anos atrás, que nos garantiu chegar até aqui, precisa estar aqui com a gente para que a gente vá mais 200, sei lá quanto tempo à frente, preservando a espécie, né? A gente evoluiu como espécie a partir dos comportamentos da adaptação dos ambientes, né? E as descobertas das nossas emoções, porque a gente vivia basicamente para a sobrevivência. Mas o nosso cérebro em si ele não evoluiu, né? A nossa caixa torácica, a gente mesmo, assim como raça, a gente não evoluiu, né? E esse é um grande problema, se a gente for pensar, né? Que a gente tem software novo rodando num hardware ancestral, né? Mas, por outro lado, se você entende ancestralidade, você quebra esse problema. A gente tem que associar a ancestralidade à tecnologia. Vamos pensar assim, por exemplo, tá? As pirâmides do Egito. A gente pode pensar a origem da tecnologia usada para a construção da pirâmide? Podemos. Né? Por que alguns custam a atribuir essa tecnologia avançada a pessoas humanas? Por que eles preferem pensar que eram seres de outros planetas que construíram as pirâmides? Certo? Não é. É porque a gente quer negar a nossa ancestralidade. Aí entra preconceitos, etc. Inclusive os egípcios são mais escuros, né? Então, assim, a gente tem que respeitar essa ancestralidade, porque aquela tecnologia de construção de pirâmide é muito melhor do que a nossa construção de prédio. E por que a gente acha que foi ET que construiu? Não é. Então, vale lembrar também que grandes matemáticos como Pitágoras, por exemplo, eles foram buscar conhecimento nessas mesmas terras. Né? Então, na África, né, as práticas de meditação, por exemplo, que é um ponto super importante que mostra a nossa ancestralidade, ela é corpo, mente, alma, ou corpo, mente, espírito, né? E a gente percebe como tem diversas especialidades médicas que apontam para um caminho diferente do proposto lá no início da nossa civilização, dos povos, cujo a gente já tinha grandes respostas na Ayurveda, por exemplo. Quando a gente falou no programa passado sobre biohacking, e quando eu falo sobre o biohacking ancestral, é justamente isso, é pegar o biohacking atual, que tem muita tecnologia, devices e aplicativos, etc., unindo ao biohacking ancestral. A meditação é um hack ancestral. Ele não é velho, ele é ancestral. E aí a pessoa vai e coloca como crédito para a Universidade de Harvard. Você entende? É isso aí. Não é? Então, assim, a gente tem que pensar a ancestralidade para ressignificar o que é velho e valorizar a forma que merece, que é do nosso comportamento, da nossa evolução. A árvore, ela levou muito tempo para crescer, para ela se tornar um refúgio para dias intensos de calor, né? O vinho fica lá tempão, não sei o quê, para poder ficar, tem aquelas datas lá, vinho de não sei quanto, que é caríssimo, ficou lá um tempão, né, para poder virar uma degustação. Um livro pode ter sido escrito há séculos e ainda emociona quando a gente lê, né? Então, assim, a gente tem que olhar para esses segredos da vida como o maior hack da existência.
Por isso eu falo em biohacking ancestral. O segredo da vida está no biohacking ancestral. Não está em você plugar seu dedo num aplicativo, você compreende? Pois é, Flávio, eu entendo assim, olha, a gente precisa parar com essa mania de achar que a gente é inédito, que chega uma geração sabendo tudo do nada. A gente não tem nada de inédito, a gente tem um ambiente que vai sendo mudado o tempo todo e você chega aparelhado para aquela leitura porque você tem facilitadores, né? Uma criança só aprendeu a lidar com o computador, porque o pai já tinha consciência do computador, a geração dele já tinha fabricado e comprou o computador para ele e falou: isso funciona assim. E ele, como tinha tempo, curiosidade, desenvolve muito rápido, porque ele tem um aparelho capaz de aprender e não é tão disperso quanto a gente, e ele pode colocar foco. Pode ver, quando uma criança aprende a tocar violão, ela consegue tocar desde cedo, ela aprende mais rápido, ela consegue colocar foco. Se ela descobre, né? Cabecinha fresca, né? Isso. Então, quer dizer, mas agora, ela está com ela só precisa habilitar, né? Um estímulo para habilitar, sistema, porque está, né? Ali. É isso aí. Então, acho que uma coisa super importante da gente pensar é que a criança que nasce hoje, que a gente fala, nossa, elas são cristal, elas são brilhantes, elas são mesmo, mas elas são fruto da nossa ancestralidade. Elas não são zeradas. Elas não são zeradas. Inclusive, tem pesquisas muito profundas mostrando que a gente carrega no nosso DNA a história dos nossos ancestrais. Não é a respeito de trauma, não é isso. Mas está marcado ali coisas que aconteceram com os nossos ancestrais e até com a nossa linhagem. Então, a nossa ancestralidade, ela eterniza a nossa vida, na nossa vida, a presença das pessoas que querem o bem. Entende? Do que querem sobreviver. Porque somos sobreviventes. Né, por esse termo, né? E o bacana disso também, até para deixar claro aqui, para quem leva essa conversa com o outro lado, que fala, então, quer dizer, mesmo a partir da ciência a gente tem um destino? Não. Você tem um hardware, uma condição, e a gente é atualizável. E eu estou me atualizando enquanto eu estou vivo, então você tem equipamentos. Você tem um hardware. É isso aí. É isso aí. Eu estou com hardware. O médico fala assim para você, nossa, a sua família tem tendência a ser obeso. Já ouvi isso, né? Porque realmente na família da minha mãe tem muitos obesos. Eu nunca fui obesa em toda a minha vida. Eu aumentei o meu peso na menopausa por uma série de coisas. Mas eu não estou cravada, você vai morrer agora porque engordou na menopausa. Né? E eu nunca fui gorda, sendo que tenho uma família de obesos, que é a família da minha mãe. Né? A minha mãe nunca foi obesa, por exemplo. Né? Então, tem assim, e o que define isso, na verdade, e os grandes cientistas e pesquisadores apontam para isso, é a sua qualidade de vida define o seu DNA. Né? Os seus hábitos definem a sua história. Né? Quer dizer, a gente tem características predominantes desde a ancestralidade, que são adaptáveis, porque eu é que escolho a utilização aí dos métodos, aí volto para o biohacking, para os dados que eu tenho. Quer dizer, a sua vida é sua vida, não pensa que você tem destino, que você vai ser assim. As características, sim. O sistema, sim, que a gente herda, porque senão a gente não funcionaria direito com tantas exigências, com tantas demandas, seja da nossa sobrevivência em si, quanto para a leitura desse super ambiente que a gente criou como civilização. Então a gente atualiza todos os dias e a disposição para atualização tem que ter a nossa predisposição. A gente precisa querer, tem que olhar o mundo e se atualizar sempre para usar esse equipamento melhor, porque o instrumento, a caixa de ferramenta está aqui dentro, né? Está dentro. Por isso que ela é ancestral. Ela está dentro. Ela faz parte desse nosso mecanismo de existência. Tem uma coisa interessante, só para a gente poder mostrar assim, uma revisão bem sistêmica e sistemática sobre estudos de ancestralidade. Foi feito um estudo, eu não estou me lembrando exatamente aonde, tá? Mas foi feito um estudo entre ancestralidade e músicas, né? O efeito das músicas na saúde mental. Eu acho isso já uma coisa extraordinária, essa pesquisa, só para começar por isso, né? E essa pesquisa foi publicada na Association of Music Interventions em relação à saúde mental, tá? E é um review bem grande, assim, um negócio bem interessante. A review é quando as melhores pesquisas são colocadas dentro de um lugar e publicado resumidamente lá, né?
Isso é um review. E mostra claramente a associação positiva entre ouvir música e ter melhora da saúde mental. Então, se a gente for falar de ancestralidade nesse ponto, você vai ver as pessoas mais idosas, os nossos avós, eles assoviam muito, eles cantam muito. E a pessoa mais velha ensina a gente a cantar para espantar os males, né? Então, quando você lembra de uma música, você canta, assovia aquela música, você está resgatando a sua ancestralidade e melhorando a sua saúde mental. Então, a gente não pode abrir mão do saber ancestral, que é uma capacidade de perceber a oportunidade que os minutos e cada segundo que a gente vive oferece para que a gente seja feliz, né? E a felicidade, ela está nessa chance de poder passar diversas vezes, sabe, nas nossas histórias e anotar tudo que aconteceu, né? Quando você vê uma pessoa contando uma história, ela está contando uma história ancestral, né? E se você souber realmente analisar esses dados, transformar isso na sua história, você se cura. Né? Quer dizer, você entende por que você é assim, a gente fala disso sempre, por causa dessas características mais próximas que a gente tem dos nossos ancestrais aí, da mãe, do avô, do bisavô. Mas você falando da música, você vê que eu tenho todos os dias aqui, eu sugiro todos os dias de manhã, porque tem gente que já acorda pesado. Então, por isso que eu tenho uma sessão aqui, desafina comigo. Não importa que você desafina, canta uma música, porque às vezes você tá pesada, não sei o que, é melhor assoviar. É um jeito de fazer uma faxina, de mexer com o seu estado mental. Dentro daquilo que eu ouço de você e de outras pessoas, assim, ó, neurociência é isso aí. Você precisa, às vezes, dar uma mexida, dar uma arejada, porque os nossos pensamentos viciam lá, o nosso sistema interno, mental, as nossas emoções viciam por causa das nossas dores, angústias, frustrações e tal. E aí você põe uma música, daí a pouco você está dançando, a música é sofrência, mas você está dançando, porque a melodia... E eu acho que esse é um exercício. E a música também, puxa vida, você falando ancestralidade, eu estou pensando em descendência aqui. Das emoções lindas da minha vida, a minha netinha, a Mel, ela fazendo aula de música, e tinha lá um dia de apresentação, eu com essa minha agenda, não, ela quer que você vá, ninguém me falava, e eu consegui chegar naquela sexta-feira tarde demais na apresentação, naquele ginásio onde eu estava, atrasaram o negócio porque eu tinha que chegar, e ela ainda estava timidazinha, agora ela está bem, mas ela falou assim, por que ela queria que eu estivesse lá? Porque ela ensaiou uma música que eu, que sou um desafinado, não um desafinado que nem o João Gilberto cantava, ensinei a cantar. Eu queria que meu avô estivesse aqui, porque eu aprendi essa música com ele. Você sabe que música que é? É uma música que é da sua infância, da minha infância. É o Se Esta Rua Fosse Minha. Não é nem a letra. É uma melodia que ficou na cabeça dessa criança e criou uma memória para ela, que eu trouxe para ela, que eu trouxe essa memória dessa música, sei lá, da minha infância, que eu recebi, enfim, é uma música que tem mais de 100 anos, né? Mas é muito interessante, eu estou falando mais por causa dessa transferência. É um código emocional que eu deixei para minha descendência, eu já tenho um código biológico com ela, uma parte é minha. Agora, eu também, pelos meus afetos, pelas minhas memórias, pelas minhas emoções, pela música, eu também levei alguma coisa a mais para ela. Eu acho que se isso faz sentido com o que você disse. Interessante, faz total sentido. Mas olha quem ela pediu para ir na apresentação. O vovô. Você entende? Como a ancestralidade ela puxa isso? Ela pediu o vovô. Que tem um respeito aí, né? Entendeu? É lindo isso, né? Mas é muito legal que se a gente estuda além das características físicas, é isso e aquilo, a gente passa a entender a gente passa a agir também preventivamente, seja em relação às encrencas que a gente traz da ancestralidade, de alguma doença, de alguma característica genética que pode se reproduzir, que não é boa, a gente consegue se defender hoje, quanto aproveitar também as coisas, as boas heranças que a gente tem, né? Sim. Ai. Mas é muito legal, eu acho que quem está ouvindo a gente está pensando aí é legal essa ancestralidade próxima,
porque a gente enxerga. Eu com esse negócio de tantos eventos, nós que gostamos de falar desse mundo da economia da informação, da exponencialidade, da mudança acelerada, a gente que passou por tantos empregos na nossa geração, outro dia eu estava vendo os meus crachás de rádio e TV, tem mais de 30. Então, as pessoas vão fazer o meu currículo daqui e dali. Antigamente é o Irineu da Manchete, mas enquanto eu estava lá, depois eu sou da Eldorado, Irineu da Cultura, Irineu da não sei o quê. Então, quer dizer, eu não sou de lugar nenhum desses. Daí eu comecei a apresentar, eu disse, olha, se você não lembrou de nenhum lugar desses, eu sou filho da Dona Eulália, sou neto da Josefa. Não, e aí você vai, né? E aí você vai. Mas é um jeito de trazer para o chão e dizer, antes de mais nada, né? Aí a gente está falando de coisas muito próximas. Né? Muito próximas, afetivas, né? Eu estou falando de coisas que te remetem mesmo à sua existência como humano nesse planeta, né? Que, obviamente, você só existe porque você nasceu de uma mulher, que era sua mãe, que era filha da sua avó, né? Mas, e isso, claro, quando a pessoa perde esse fio da meada também, já é um grande problema, né? Quando ela perde o fio da meada. Porque por que as pessoas querem saber quem são seus pais biológicos? Você já pensou nisso? É uma angústia, né? Quem não conhece, né? É uma angústia. Pô, lógico, porque você quer saber de onde você veio. E saber de onde a gente veio é reconhecer a nossa ancestralidade. Reconhecer como nós somos. O caminho próximo é esse. Eu também, quando eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil, minha primeira viagem para o exterior foi no vilarejo onde viveu a minha avó Josefa na Espanha, um lugar que está lá intacto do jeito que ela deixou, porque é um lugar ruim pra caramba, lugar de pobre, lugar quente, lugar onde a terra não dá nada, enfim. Mas eu tinha, por algum motivo, isso me levava, certamente meus irmãos também. Mas é muito legal a ancestralidade, ainda falando do afetivo, que tem toda essa profundidade do estudo que você traz, mas eu também, quando eu olho para um neto, eu falo assim, isso aqui é minha eternidade visível, porque de qualquer maneira ele vai me carregar no genes, no filho, o neto dele. E aí você falou uma coisa muito interessante, cara, você falou sua eternidade visível, né? Você sabe por que as pessoas têm esse desejo muito grande de registrar todos os acontecimentos da vida na internet? É uma forma de você deixar um legado e é uma forma de você eternizar quem você é. Porque o medo de você ser esquecido também está na nossa ancestralidade, na nossa sobrevivência, entendeu? Por isso que a gente tem que ligar a ancestralidade à tecnologia e não separar ela da tecnologia. Sim. Eles não sabiam de nada, entendeu? Mas, Flávia, de um jeito ou de outro, eu, você, o índio, o angolano, o japonês, o alemão, o egípcio, a gente estava ali no mesmo grupinho alguns milhares de anos atrás, ali na África, onde apontam, pelo menos. Mas aqui, depois vieram aqui para a América, enfim. Mas parece que a gente estava ali no mesmo lugar. A gente é irmão, sabia? Poxa vida. A gente é brother. A gente é brother, entendeu? Então, todo filho de Deus, você vê, tudo dentro de uma mesma raiz humana aí, volta para sua conversa, nós temos uma origem humana. Deus colocou cores diferentes só para divertir a gente, para ficar tudo colorido, e falar, que legal! Tem um branco, amarelo, um marronzinho, tem um mais pretinho, tem um mais verdinho, tem gente, né? Hoje tem um verde escritório, né? Então... acho que, sabe, é uma diversão de Deus. O Pablo Picasso fala assim, Deus não tinha nenhum estilo. E, aliás, o Pablo Picasso também, ele em todas as linhas de arte, ele fez técnicas diferentes, foi bom em todas. Ele falava assim, Deus não tem nenhum estilo, ele se divertia, ele foi brincando, isso que você falou. Tanto que ele fez uma girafa, fez uma tartaruga, um hipopótamo, um tamanduá, uma formiga. Fez você, quer dizer, esse cara é muito criativo, né? Ele brinca, né? Ele brinca com as coisas. Deus é criança. Flávia. Isso é muito bonito, esse negócio, né? Que ele fala. É muito bonito. Essa era especial mesmo. Flávia, conta mais. Encerra esse papo aqui e a gente volta na próxima sexta com outro assunto qualquer e bom, porque a conversa é sempre boa, é sempre nutritiva aqui.
Ó, já estou ansiosa para saber o que nós vamos falar na sexta-feira. Vou ficar pensando para a gente poder pensar junto o que nós vamos conversar na próxima sexta, hein? Vamos falar de sonho que se sonha acordado semana que vem? Acho que eu gosto disso. Quero falar sobre isso sim. Vamos fazer o seguinte, então você vai pensando, acorde para sonhar. Então aí a gente pensa nisso aí. Vamos acordar para sonhar. O sonho bom é esse que se sonha acordado e anda a favor dele, certo? Certo. Então um beijo para você. Obrigada. E para todos os seus ancestrais até 300 mil anos atrás, tá? Isso. Tchau. Tchau. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.